Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Pensando ainda sobre a última semana de Jesus, hoje eu gostaria de meditar com você a respeito da última ceia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19 e 20, diz o seguinte: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Queridos, nós temos nessa narrativa aqui a última ceia. Quando nós paramos para pensar na última semana de Jesus, ele se reuniu para comer com os discípulos de maneira especial, com seus apóstolos, e ele instituiu aquilo que é conhecido como a ceia do Senhor. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, ele dá mais orientações a respeito da ceia. Ele nos diz que todas as vezes que a igreja ela se reúne para comungar da ceia do Senhor, ela está anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Então, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial no qual a igreja, no qual os discípulos de Cristo devem comungar. Eles comem do pão, que simboliza o corpo moído, rasgado, partido de Jesus. Comem do vinho ou do suco da videira, que simboliza o sangue de Jesus. E os discípulos que eles deveriam fazer isso até que Jesus voltasse, como memorial, lembrando da morte de Jesus, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando da nova aliança, que significa isso. Quando Jesus ele diz a respeito do sangue, ele diz: este cálice é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Espera aí, quando a gente pensa em nova aliança, deve nos fazer pensar também em uma antiga aliança. E se Jesus ele veio firmar uma nova aliança no sangue dele, qual era a antiga aliança? Quando a gente lê lá Jeremias capítulo 31, verso 31, a gente tem informação dessa promessa que iria ser cumprida em Jesus, da nova aliança. É dito que chegaria um tempo no qual seria firmado a nova aliança, essa aliança que Jesus ele firmou. Então ele vai dizer o seguinte, que essa nova aliança seria diferente da antiga aliança. Que antiga aliança? Foi o tempo no qual o povo saiu do Egito para a Terra Prometida. Foi firmado, aquela lá foi a antiga aliança, foi firmada a antiga aliança com os israelitas. Era conhecido a aliança de obras, queridos. Então, a gente percebe que Jesus ele veio firmar essa nova aliança. A antiga aliança era uma aliança que foi feita com o povo, firmada em práticas de preceitos. Essa nova aliança nós temos sido firmada no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. É um sacrifício que tem Cristo como mediador, Cristo como aquele que garante a perpetuação, a eternidade dessa aliança. A aliança que foi feita com Israel era uma aliança perpétua, que não passaria desse tempo. Mas a aliança que foi feita em Cristo Jesus é uma aliança eterna. É por isso que nos possibilita, queridos, a vida eterna. É por isso que nos possibilita crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício, e não precisar mais de sacrifício de animais. A aliança que foi feita na passagem com o povo, na saída do Egito, era a aliança que tinha como base o sacrifício de animais. E Jesus ele veio agora trazer a nova aliança, que não tem mais como base o sacrifício de animais, mas o seu corpo, o seu sangue. Por isso que ele fez um único sacrifício, de uma vez por todas. Para o quê? Para a remissão, queridos, para a salvação de muitos. Então, essa ordenança, nós conhecemos isso como ordenança, não como um sacramento, como uma ordenança. Os cristãos, os discípulos de Cristo devem comungar. Porque todas as vezes que eles comem do pão, todas as vezes que eles tomem do vinho, eles estão anunciando a morte de Cristo. Então nós devemos lembrar disso. E
essa ordenança é tão importante, que Cristo deixou isso como uma orientação, como uma ordem para a igreja, para que eles pudessem comungar. Então, anunciar a morte de Jesus, lembrar sobre a morte de Jesus é tão importante para a igreja, que ele deixou isso como ordenança. Então, nós devemos parar para observar essa última ceia, devemos parar para observar o que Jesus ensinou. Então, eu gostaria de fazer esse questionamento a você, a todos nós. Será que eu tenho comungado dessa nova aliança? Será que essa nova aliança já alcançou meu coração? Porque lá em Jeremias vai dizer que essa nova aliança, ela tem como base alcançar o coração, a mente. Não mais alcançar o corpo físico, não mais alcançar as obras no sentido de eu ser responsável, no sentido de eu garantir pela minha própria força, mas uma transformação de dentro para fora, não uma transformação de fora para dentro. Então você já foi alcançado por essa nova aliança? Como é que eu sei que eu fui alcançado por essa nova aliança? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando Jesus começou a fazer uma obra no meu coração, na minha mente. A partir de então, eu faço parte dessa nova aliança. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso Cristo como meu Salvador, e eu passo a seguir os seus passos, eu passo a me esforçar para ser discípulo dele. E comungar da ceia do Senhor é partilhar daquilo que Jesus orientou, ordenou para a igreja. Então gostaria que você pensasse sobre isso, que na última semana de Jesus ele deixou essa ordenança para os seus discípulos, que todo aquele que é discípulo de Cristo deve cumprir, deve partilhar dessa ordenança. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós oramos, te agradecemos por essa oportunidade de poder meditar nessa palavra, nessa reflexão, Senhor Deus, a respeito da última ceia. Prática tão importante para a igreja, que nos remete à morte, ao sacrifício de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a ser conscientes a respeito dessa prática, como discípulos, como aqueles que querem andar de acordo com os teus passos, que possamos cumprir, que possamos obedecer a essa prática de maneira correta, Senhor Deus. Nós oramos. E aqueles que ainda não partilham dessa prática, que possam entender a importância disso, que possam entregar a vida para Jesus, para partilhar dessa prática de acordo com a Tua palavra. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.